Tá, então hoje falando sobre a Search Holdings, né? Como vocês sabem, a Search Holdings é uma outra posição minha, né? Essa ação é listada na Nasdaq, código ASRT, ok? Essa ação aqui, ASRT, tá? E assim, eu já falei sobre essa ação algumas vezes aqui no canal, na verdade só 2 vezes, tá? A primeira vez que eu falei sobre essa ação foi num vídeo que eu fiz sobre as 4 ações que eu comprei no mês de outubro, né? E essa semana eu gravei um vídeo só sobre a Sertial, né? Falando sobre a tese de a Sertial Holdings em um único vídeo. Mas então, ok, né? Hoje, porém, eu quero falar sobre os resultados do terceiro TRI de a Sertial, tá? Que vieram muito bons. Então, enfim, é sobre isso que eu vou comentar hoje. Antes da gente começar, né? Como sempre, nada nesse vídeo é recomendação de investimentos, né? E com isso, vamos começar, né? Mas enfim, antes de eu falar sobre os resultados do terceiro TRI, eu queria relembrar um pouco a tese de a Sertial, tá? Então, assim, como é que é a tese de a Sertial, né? Primeiro, o que essa empresa faz? Então, a Sertial Holdings é uma empresa da indústria farmacêutica, né? E essa empresa, ela basicamente adquire medicamentos, drogas que já foram aprovadas. Então, a Sertial não é o tipo de empresa farmacêutica que investe ali toneladas de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, tentando desenvolver uma nova droga do zero, tá? A gente não está falando desse tipo de empresa farmacêutica. Mas então, o que a Sertial faz, na verdade, é pegar medicamentos já prontos, ela compra esses medicamentos e os desenvolve comercialmente. Então é isso que a Sertial faz. Esse é o modelo de negócio de a Sertial Holdings, tá? E assim, como a gente vê... Deixa eu até me passar para cá, acho que vai ficar melhor. E assim, como a gente vê, deixa eu até colocar isso aqui no gráfico semanal, né? Mas enfim, como a gente vê aqui, a Sertial tá super amassada, né? Quer dizer, essa ação nos últimos anos sofreu a beça, como a gente vê nesse gráfico. Afinal de contas, se em maio de 2023, né, a Sertial estava negociando a $7,60, né? Hoje, por outro lado, essa ação caiu aí cerca de 89%, tá? E hoje está negociando aí em 81 centavos, como a gente vê aqui, né? Deixa eu voltar agora para o gráfico diário. E assim, só lembrando o porquê disso aqui ter acontecido, o porquê dessa queda absurda ter acontecido, né? Então, a Sertial, o principal medicamento de a Sertial se chamava Indocin, tá? E a Sertial meio que tinha uma exclusividade de mercado desse medicamento, porque a Sertial era a única que conseguia fabricar indometacina no formato de supositório, tá? Então a Sertial era basicamente a única empresa que conseguia fazer isso. E esse medicamento acabou se tornando uma droga, um medicamento de cerca de $100 milhões em receita ao ano, né? E sempre que você tem alguém fazendo muito dinheiro com alguma coisa, surgem concorrentes, né? Então é basicamente isso que aconteceu. Como a Sertial não tem a patente da indometacina, a indometacina perdeu patente há décadas, né? Mas então, como a Sertial não tinha patente da indometacina, chegaram novos concorrentes e criaram uma droga similar, uma droga concorrente ao Indocin. E uma vez que o Indocin era a principal droga da empresa, quando o mercado viu que tinha novas drogas concorrentes chegando, bem, o que ele entendeu? Pô, essa empresa tá ferrada, né? O mercado basicamente decretou a morte prematura de a Sertial, né? Afinal de contas, se um concorrente chegou, é uma questão de tempo até outro concorrente chegar. E por isso que todo mundo despejou suas ações de a Sertial, né? Então, assim, para o mercado, parece que a Sertial é uma empresa morta, né? Por isso que o mercado está precificando a Sertial a múltiplos tão ridículos. Por exemplo, como eu mostrei para vocês, né? A Sertial estava
está negociando ainda, né, a um valor de firma de quase zero, né, isso significa que você basicamente está levando a empresa de graça. E a Searchel está negociando nesse valuation tão baixo, né, porque justamente o mercado entende que essa empresa já era, por conta da perda do Windowson, por conta dos novos concorrentes do Windowson que chegaram. Porém, uma coisa que o mercado parece estar ignorando é o seguinte. Ok, se por um lado a Searchel perdeu a exclusividade do Windowson, se por um lado o Windowson, que era o principal medicamento de Searchel, já era, né? Quer dizer, as vendas do Windowson saíram de 100 milhões para cerca de 20, né? Se não me falha a memória. Mas se por um lado o Windowson já era, por outro, a Searchel adquiriu novos medicamentos que ela vem desenvolvendo comercialmente e que tem dado muito certo, como é o caso do Rolvedon e do Sympazan, né? Que atualmente são os dois principais medicamentos de Searchel Holdings. O Rolvedon, por exemplo, inclusive, a Searchel comprou mais ou menos na mesma época em que ela perdeu a exclusividade do Windowson, né? Então, me parece que o mercado só está enxergando a perda do Windowson enquanto ignora completamente que essa empresa tem novos medicamentos, tem novos ativos. E para mim, o que vai acontecer, né? Ok, o Windowson pode chegar a zero, o Windowson realmente já era, porém, alguma hora, a perda do Windowson vai ser compensada por esses dois novos medicamentos, né, que são o Sympazan e o Rolvedon. Então essa sempre foi a minha leitura da tese de Searchel Holdings. É uma empresa que perdeu seu medicamento principal, que apanhou pra caramba do mercado por conta disso, né? Porém, ao mesmo tempo, essa empresa investiu em novos ativos que vão ser os ativos que vão definir o futuro dessa empresa, né? Mas como eu estava dizendo, o meu entendimento de Searchel sempre foi que essa empresa se recuperaria, né? E que os números negativos que a Searchel vem mostrando, que tem feito com que o mercado atribua a essa empresa múltiplos muito baixos, mas a minha expectativa era que esses números, era que o jogo ia mudar, né? E que alguma hora o crescimento do Rolvedon e do Sympazan, né? Que são os dois novos medicamentos de Searchel, mas eu imaginava que em algum momento o crescimento desses dois medicamentos ia mudar o jogo e alguma hora os números de Searchel iam refletir isso, né? E quando essa mudança no business da empresa finalmente aparecesse nos números, aí, o que eu disse, né, aqui no canal? Que quando isso acontecesse, essa ação provavelmente seria negociada em outros múltiplos, né? Então, para mim, alguma hora vai ficar óbvio para o mercado que a Searchel está se recuperando, que a Searchel está voltando a ser uma empresa lucrativa e que a Searchel vai sobreviver para o longo prazo, né? E eu acho que, na verdade, isso já está acontecendo, né? Os resultados do terceiro TRI de 2025 vieram muito bons, a empresa entregou lucro, finalmente, e por isso que a gente viu essa reação aqui do mercado, com a Searchel subindo 15% num único dia, né? Essa barra foi o mercado justamente vendo os novos resultados de Searchel e entrando comprado nessa ação ao constatar que, opa, talvez essa empresa não esteja morta. Tá, mas como é que vieram os resultados do terceiro trimestre? Bem, para isso, eu planilhei os resultados de Searchel. Deixa eu me colocar para cá, que eu acho que vai ficar melhor. Mas como vocês podem ver, eu planilhei aqui os resultados de Searchel, os resultados trimestrais, desde o primeiro TRI de 2024, tá? Até o terceiro TRI de 2025, até esse último trimestre. E aqui no final a gente tem os últimos 12 meses, tá? Então aqui a gente tem planilhado as receitas totais, tá? A margem bruta da empresa. A gente também pode ver aqui nessa tabela como os principais medicamentos da empresa têm evoluído, né? A gente também tem os custos operacionais, junto com o lucro operacional aqui embaixo, né? O EBITDA ajustado, o prejuízo ou lucro líquido, né? E no fim a gente tem aqui o fluxo de caixa operacional, operating cash flow, né? Mas ok, como é que foi esse último resultado de Searchel, né? Bem, como vocês podem ver aqui, primeiro, a Searchel entregou receitas fortíssimas, tá? Por exemplo, como vocês podem ver aqui, foram quase 50 milhões de dólares em receita no terceiro TRI, contra 29,2 no segundo trimestre, tá? E contra também 29,2 no mesmo período
de 2024, tá? No mesmo período do ano passado. Então, assim, realmente, esse último trimestre foi excepcional, né? Tá, e por que isso aconteceu? Bem, porque os clientes de Assertial basicamente compraram pra caramba, fazendo estoque para os próximos 2 trimestres. Então, assim, algumas coisas aqui pra gente prestar atenção, né? Se os clientes de Assertial compraram pra caramba para fazer estoque para os próximos 2 trimestres, né? Isso quer dizer que as vendas dos próximos 2 trimestres, não devem ser tão fortes, né? Então, assim, já esperemos isso. E aí você pode me falar assim, né? Pô, então não adianta muito uma receita de quase 50 milhões se os próximos trimestres vão vir mais fracos, né? Vão compensar a força do terceiro tri. E sim, isso em parte está correto. Porém, assim, quer dizer, se os clientes de Assertial compraram pra caramba os remédios de Assertial, na verdade, foi o Rolvedon que fez a grande diferença no resultado, né? Como vocês veem, o Rolvedon no trimestre passado, no segundo trimestre, entregou 16,1 milhões e agora o Rolvedon entregou quase 40 milhões, né? Então o Rolvedon foi o principal responsável por esse excelente resultado aqui. Então foi o Rolvedon que os clientes de Assertial compraram em peso, né? Mas assim, pô, se por um lado as receitas dos próximos trimestres vão ser sim mais fracas, né, provavelmente, por outro, isso significa que o Rolvedon está sendo muito bem desenvolvido, está sendo muito bem sucedido, né? Afinal de contas, eu só vou comprar muito de alguma coisa para estocar se esse produto for muito bom, né? Se eu estou antevendo uma demanda mais forte por esse produto. Então, assim, no cômputo geral, eu acho que esse aqui é um excelente sinal, né? Então, assim, beleza. Dito isso, próximo ponto. Então, indo agora para a margem bruta, a Assertial, como vocês podem ver, entregou uma margem bruta de 72,4%, o que é excelente. É margem de empresa de tecnologia, tá? E mesmo assim a Assertial está negociando a um valor de firma de quase zero, com uma margem de 72%, tá? Nesse último tri. Nos últimos 12 meses, né, a margem de Assertial, como a gente pode ver aqui, está em 68%, menor do que 72%, né? Mas mesmo assim, 68% é uma puta margem. Né? Nada do que reclamar aqui. Mas enfim, já vimos então receitas totais, já vimos margem bruta, já vimos também que foi o Rolvedon o principal medicamento, né, que fez os resultados virem tão fortes esse trimestre, né? Então tá, descendo, né? Indo agora para os custos operacionais. Os custos operacionais, por sua vez, caíram em relação ao segundo tri de 2025. Em relação ao mesmo período do ano passado, os custos operacionais ficaram ali mais ou menos no mesmo lugar, né? 24,7 aqui contra 24,3 milhões hoje, né? Então, assim, não é uma diferença muito grande. Porém, com o crescimento das receitas, né? E como a empresa manteve ali os custos mais ou menos no mesmo lugar, com essas coisas, a gente finalmente viu aí lucro operacional, né? Quer dizer, a Assertial no terceiro tri gerou 11,5 milhões em lucro operacional, quando em todos os trimestres anteriores, né, a empresa vinha mostrando prejuízo operacional. Então, assim, excelente sinal, tá? Excelente sinal. Agora, falando sobre o EBITDA ajustado, né, o que é o EBITDA ajustado? É o EBITDA contando com itens não recorrentes, com gastos não recorrentes. Então, assim, em EBITDA ajustado, por exemplo, a gente está falando de 20,9 milhões, né? Quer dizer, nos últimos 12 meses, a Assertial está entregando aí 26 milhões em EBITDA ajustado. Novamente, essa empresa está negociando a um valor de firma de quase zero. Quer dizer, para uma empresa que está entregando um EBITDA ajustado desses, uma margem dessas, e agora que está ficando realmente claro que essa empresa está se recuperando, né? Quer dizer, para mim, tendo em vista todas essas coisas, um enterprise value, um valor de firma em quase zero, para mim é injustificável, né? Mas ok. E descendo aqui nos resultados desse último trimestre, por fim a gente teve
a gente finalmente viu lucro líquido, a empresa finalmente entregou lucro líquido, 11,5 milhões, como a gente vê aqui. O que certamente é uma grande melhora quando a gente compara com os trimestres anteriores, né? Então, assim, eu acho que no longo prazo a Sertial vai mudar o jogo. Sim, a Sertial perdeu o Indesin, porém, como a gente pode ver aqui, essa empresa está se recuperando. E alguma hora, né, os números devem melhorar cada vez mais e mais, e alguma hora a gente vai ter uma empresa aí que, se Deus quiser, vai começar a mostrar um crescimento consistente junto com um lucro líquido consistente, e aí vai ficar realmente muito difícil para o mercado sustentar os múltiplos atuais dessa empresa, né? Quer dizer, alguma hora vão começar a comprar as ações da Sertial, né? Alguma hora alguém vai perceber que isso aqui é uma nota de dinheiro jogada no chão, né? E alguma hora alguém vai apanhar essa nota que está largada no chão, que está esquecida no chão. Mas enfim. E por último, falando agora de caixa, de fluxo de caixa operacional, como a gente vê aqui, a Sertial entregou um fluxo de caixa operacional negativo de menos 4,7 milhões, porém a gente tem que entender aqui uma coisa. Você precisa entender um pouco como o negócio de Sertial funciona, né, para entender esse número melhor. Porque assim, as vendas foram mais fortes, né? Quer dizer, os números foram todos melhores. Então como é que essa empresa tá queimando caixa, né? Bem, isso ocorre porque assim, beleza, os clientes chegaram, compraram Rolvedon pra caramba, né? E a Sertial teve um custo para entregar esse medicamento a mais, né? Então, para fazer essa entrega de produto, saiu muita grana do caixa de Sertial. Enquanto o recebimento por esses produtos vai se dar nos próximos trimestres. Então, se por um lado a gente teve caixa saindo, a gente teve um fluxo de caixa operacional negativo nesse último trimestre, né? Para os próximos trimestres, eu imagino que esse caixa volte com força. Então, assim, esses basicamente foram os destaques dos últimos resultados de Sertial Holdings. Como eu disse, para mim está começando a ficar cada vez mais óbvio, né, que essa empresa está se recuperando, e a minha expectativa é de que isso fique cada vez mais claro, né? E alguma hora, quer dizer, não vai dar mais para ignorar essa ação, né? Vai chegar uma hora que o mercado não vai conseguir mais ignorar essa ação. Alguém vai ver esse dinheiro largado no chão e vai decidir pegar essa nota, né? Alguém vai decidir comprar as ações da Sertial, né? E assim, a Sertial tá tão pisoteada, tá tão amassada, tão esquecida, que assim, não precisa muito para essa ação ir para cima com força, tá? Mas enfim, acho que eu cobri tudo que eu tava planejando cobrir hoje, né? Acho que não sobrou mais nenhum tópico, nenhuma pauta. E vejo vocês na próxima, beleza? Falou!